Boa noite, queridos alunos. Aqui professora Rafaela novamente, aula de LTT, Literatura, Trabalho e Tecnologia. Espero que vocês tenham passado aí uma boa semana, né? Mais uma vez retomando, nós estamos numa quarentena, tempos difíceis, mas nós estamos aqui e juntos venceremos mais essa etapa da vida. Tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar a nossa aula. Lembrando que, na aula passada, a professora trabalhou com vocês interpretação de texto, tá? Interpretação e compreensão, beleza? Bom, como nós iniciamos na parte estrutural de um texto, a nossa aula não poderia deixar de ser sobre coesão e coerência, tá? Então, vamos falar aqui sobre coesão e coerência. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bom, e aqui nós temos uma introdução, né, que fala sobre construção de um texto. Tá bom, pessoal? Professora, tá, nós falamos de interpretação, falamos de compreensão, mas o que é necessário para eu construir o meu texto? Tá bom, pessoal. Olha, veja bem, o que a nossa introdução ela nos diz aqui, olha, que a noção do texto é central na linguística textual e na teoria do texto, o que? Abrangendo as realizações tanto orais quanto escritas. Ou seja, o meu texto ele tem que ser coerente e coeso em ambas as situações, tá bom? É necessário que eu faça a junção de vários fatores, né, condizentes para que tanto os aspectos formais quanto os aspectos relacionados à sintática e à semântica, elas estejam relacionadas no meu texto e que os elementos eles possam circular entre eles, falante, ouvinte, a situação por si só, ou seja, o que essa introdução ela nos diz? Ela nos diz o quê? Que tanto o meu texto, ele, falado, escrito, a pessoa que vai falar, narrar, né, ou a pessoa que vai ouvir, ou a situação por si só, elas precisam estar entrelaçadas. É isso, tá? Em linhas gerais, é isso que a nossa introdução nos diz, tá bom? E aí, olha só, um texto bem construído e, óbvio, naturalmente bem interpretado, ele vai apresentar o quê? Né? Aquilo que as pessoas, os grandes autores, né? E aí a professora cita aqui grandes autores, eles chamam do quê? De textualidade, tá? E que são o quê? Esses conjuntos que fazem o meu texto, né? Não só uma sequência de frases, mas que eles têm uma sequência, né? E esses autores, eles apresentam alguns aspectos, tá bom? E esses aspectos, eles são divididos, vamos dizer assim, subdivididos em fatores linguísticos e fatores extralinguísticos. Hoje, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nos fatores linguísticos. Por quê? Porque esses fatores extralinguísticos aqui, eles fazem parte do meu texto, eles fazem parte de um bom texto, porém, é imprescindível que eu tenha que os meus fatores linguísticos para depois finalizar, culminar e misturar os meus fatores extralinguísticos. A professora vai dar alguns exemplos aqui e vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? Bom, vamos entrar então na famosa nos fatores linguísticos, óbvio, né? Na famosa coerência. Professora, o que é coerência? Eu não sei, eu misturo, eu me confundo, porque as pessoas elas se confundem muito na coerência e na coesão, que são elementos linguísticos imprescindíveis um para o outro, porém são coisas distintas. E aí nós vamos entender agora. A coerência, aqui o que o texto nos diz, que é um aspecto que assume o quê? Os conceitos relacionais subtextuais, ou seja, o entendimento do texto, tá? O meu texto, ele tem que ter coerência, ele tem que ter lógica, ele tem que ter ideias. Então, quando eu falo de coerência, eu estou falando das minhas ideias, tá? Ideias que tenham coerência.
Mas vocês vão entender melhor quando a professora entrar no exemplo, tá bom? A coerência é o que? Ela é responsável pelo sentido do texto, pessoal. Então, o que é um texto sem coerência, tá? É um texto sem sentido, ok? Então, lembra que a professora falou aqui no início das nossas aulas, que são as ideias, o relacionamento das ideias? Então, é isso. A coerência, ela é responsável pelo meu sentido do texto. Matou aí, beleza? Aí ela fala assim, olha, envolvendo fatores lógicos semânticos, cognitivos, tá? O nosso texto está falando muito bonito, ok? Mas um texto coerente, ele é quando ele é compatível com o conhecimento de mundo do receptor. Ou seja, a pessoa que está lendo o meu texto, ela tem que ter essa ideia, ela tem que ter o conhecimento do que eu estou falando, ok? Por exemplo, tá, professora, não estou entendendo o que a senhora está falando. Vejam bem, eu sou professora, eu estou falando para alunos da área de nutrição. Se eu iniciar aqui um texto sobre segurança do trabalho, obviamente que vocês terão dificuldade. Podem até entender por conta da interpretação, mas vocês terão dificuldade. Por quê? Porque o meu receptor é a turma de nutrição, não a turma de segurança do trabalho. Tá? Então, se eu começar a falar em N95, se eu começar a citar normas e legislações, vocês terão dificuldade. Vocês até saberão sobre o que eu estou falando, mas vocês terão alguma dificuldade. Por quê? Porque, de novo, ele deverá ser compatível com o conhecimento de mundo do que? Do meu receptor. Beleza, pessoal? Então, o que? Observar a coerência é interessante e é imprescindível porque permite que você perceba que o texto ele não existe só em si mesmo. Ou seja, ele é construído. Lembra que a professora falou na aula passada sobre a compreensão? Interpretar é diferente de compreender. Né? Então, você compreende e você sabe sobre o que o texto fala. Só que a interpretação é o que você vai levar para outras pessoas, ok? E aqui é exatamente o que a minha coerência ela permite para o meu receptor, tá? Então, de novo, só para finalizar, coerência, ele é responsável pelo sentido do meu texto. É isso. Beleza, pessoal? Bom, professora, ainda não entendi. Vamos lá. A professora colocou aqui um exemplo, tá? Na verdade, são dois exemplos, eu quero que vocês prestem atenção. Maria tinha levado a roupa quando chegamos. Lavado a roupa quando chegamos. Beleza. Todos entenderam o que Maria fez, ok? Vírgula. Mas ainda estava lavando a roupa. Beleza, pessoal? Esse conectivo aí, esse mais, é uma palavrinha que está conectando duas orações, tá? Beleza. Conectando as duas orações, lembrando que o mais, aqui, ó, com i, ele dá um sentido de adição, tá? Eu estou somando algo. Então, exemplo, tá? Aqui, a professora vai utilizar um exemplo simples, tá? Eu tenho uma lâmpada mais um perfume, ok? Então, é um mais o outro. Agora, um outro exemplo. Gosto muito de estrogonofe, mas prefiro feijoada. É um mas de porém, tá? Então, esse mais aqui, olha, ele já está sendo um problema no nosso texto, ok? É um conectivo e a gente vai precisar muito desses conectivos e depois, no vídeo de apoio que a professora vai passar para vocês, eu sugiro que vocês estudem um pouquinho mais sobre preposições, advérbios, artigos, né? É imprescindível que vocês tenham a consciência, que vocês conheçam, na verdade, retomem, né? Porque conhecer todos conhecem. Esses conectivos que são imprescindíveis para a construção do nosso texto, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso, tá? Então, de novo,
Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos, quer dizer, ela tinha lavado a roupa, mas ainda estava lavando a roupa? Beleza. Bom, aqui ele fala, no primeiro exemplo, há uma certa incoerência, porque se meu texto ele não tem coerência, ele é incoerente, ok? E ela é gerada pelo fator do quê? Que o produtor, ou seja, a pessoa que escreveu, tá? Apesar do processo verbal em duas fases, ou seja, o meu texto ele está em duas fases da realização dos acontecimentos. Como? Primeiro ela acabou de lavar roupa e depois ela não tinha acabado de lavar roupa? Beleza, tá estranho isso, tá? Então, olha aqui. Qual foi a incoerência, além do mais, né? Aqui ela tinha acabado. E aqui ela não tinha acabado ainda de lavar roupa? Como assim? Então, eu não entendi nada. O meu texto está incoerente, tá? Então, até aqui, olha, a professora vai colocar de verdinho para vocês entenderem. Até aqui, Maria tinha lavado a roupa quando chegamos. Opa, parou aí. Ok, todo mundo entendeu que ela tinha lavado a roupa quando as pessoas chegaram. Agora, aqui dá uma ideia de quê? De que ela acabou. Agora, quando fala assim, mas ainda estava lavando a roupa, tá? Dá um sentido de não acabado, tá bom? Esse coque aqui é um autor, tá? Foi retirado de um exemplo de um livro dele, só para vocês entenderem a questão da incoerência. E neste caso, meu texto não é coerente, tá? Então, eu estou falando do sentido, da lógica do meu texto, beleza? Ainda não vamos entrar nesse conectivo aqui, ó, tá? Ainda não, porque eu estou falando da lógica. Primeiro, o texto nos deu a ideia de que ela tinha acabado de lavar a roupa, depois não tinha acabado de lavar a roupa, beleza? Bom, o nosso segundo exemplo, vamos lá. Esse é um exemplo clássico e a professora fez questão de colocar por quê? Porque olha só o que ele nos diz. A galinha estava grávida. Geralmente criança que fala isso, né? Porque criança não tem a ideia de estrutura, criança não tem ideia de lógica, tá? Vamos falar em linhas gerais. Se eu falo que, de fato, a galinha, o animal, a galinha, no nosso mundo, né? Vamos dizer assim, ela está grávida, é incoerente. Por quê? Porque, na verdade, a galinha, ela bota os ovos, né? E os ovos que nascerão pintinhos ou não, tá? Então, olha só, no segundo exemplo, ele traz uma incoerência. Por quê? Por contrário, o conhecimento de uma forma geral. Ou seja, é impossível que uma galinha fique grávida, tá certo? Por quê, pessoal? O professor vai dar uma informação aqui até a mais para vocês, tá? É possível que uma galinha ela bote ovos mesmo ela não tendo um galo presente. Vamos supor, eu tenho 10 galinhas, meninas, tá? É possível que elas botem ovos. Por quê? Porque é algo natural desse animal, beleza? Então, o que acontece? A galinha, ela não fica grávida, a não ser que, né, nós tenhamos ali um galo, e aí as pessoas, né, geralmente o pessoal de fazenda, né, pessoal do interior, fala assim, o ovo está galado, né? As pessoas até utilizam essa palavra, o ovo está galado, ou seja, houve a inseminação lá do sêmen do galo, e o ovo vai se transformar num pintinho, ok? Mas a galinha não fica grávida, beleza? Ela sempre vai ter ovos, então ela nunca fica grávida, tá? Eu só posso aceitar esse tipo de pensamento
quando o meu texto foge para o mundo imaginário. Por isso que a professora falou, neste mundo, no nosso mundo real, né, não existe a galinha grávida. Se eu for falar de um livro infantil, de algo fictício, né, aí poderia até ser possível. Ok, pessoal? Mas, no geral, no nosso mundo, a galinha não fica grávida porque ela é algo natural do ser dela. Beleza? Bom, agora nós vamos falar desse carinha aqui chamado coesão. Então, vamos parar um pouquinho por aí. Professora, pera aí que bugou agora a minha cabeça. Então, coerência é quando o meu texto faz sentido. Meu texto ele será incoerente se ele não fizer sentido. É isso? Ok, é isso. Mas e coesão, professora? O que é isso? Beleza. Coesão, pessoal, é uma manifestação linguística da coerência. Professora, bugou, não sei o que é isso. O que é manifestação linguística? É quando no meu texto, tá? A coerência e a coesão, elas precisam, são coisas distintas, mas elas precisam estar juntas, porque o meu texto ele é coeso se eu utilizo os conectivos gramaticais de forma correta. Então, a minha coesão ela está ligada diretamente com os meus conectivos gramaticais, ou seja, se eu utilizo corretamente a gramática no meu texto. Por quê? Se eu utilizo a gramática corretamente no meu texto, o meu texto vai ser coeso, consequentemente ele terá coerência. Lembra que a professora falou daquele mais lá naquele texto anterior? Então é isso. Mais com i, tá? A professora vai colocar até aqui no cantinho, ó. Esse esse mais com esse i aqui, pessoal, significa adição. É um conectivo de adição. Eu estou adicionando uma coisa mais a outra. Tá certo? Agora, mas, que é assim, olha. Opa, isso saiu um pouquinho melhor. Opa, que esse horroroso. Esse mas aqui, eu dou um sentido de porém, né? De porém. Gosto de estrogonofe, mas prefiro feijoada, tá certo? Então, a coesão, ela provém do quê? Da forma como as palavras se relacionam e elas são expressas na superfície textual. Assim, o quê? A coesão de um texto, ela é verificada mediante... Opa, a professora rabiscou aqui. Mediante o quê? A análise dos mecanismos lexicais. Ou seja, o léxico, né? O escrito, a gramática. Olha aqui, olha, ele fala gramaticais de construção. Por exemplo, né? Os corvos ficaram à espreita, né? As aves aguardaram o momento de se lançarem sobre os animais mortos. Né? Hiperônimo, né? Então a gente utiliza bastante esses conectivos. Gosto muito de doce. Cocada, então, eu adoro. Hipônimo, né? E tudo isso são o quê? São conectivos gramaticais, são elementos léxicos que eu preciso para o meu texto ser coeso, tá bom? Aonde você foi ontem, né? A casa de Paulo, sozinha? Não, com amigos, né? Aí nós temos a elipse, são figuras de linguagem, são elementos gramaticais, pessoal. Tudo que vocês conhecem de gramática, ele está dentro do meu texto para ele ser coeso, ok? Os elementos de coesão, aqui, ó, também proporcionam o quê? Para o texto, né? O que é uma progressão, um fluxo de informal, tá certo? Para levar o quê? Adiante o discurso. Né? Eu preciso que o meu discurso continue. Por exemplo, o que é um discurso informal, pessoal? Uma conversa. Né? Eu não posso escrever, por exemplo, um texto. Se eu for escrever para o Enem, se eu for escrever para qualquer, para uma revista, né? Eu não posso escrever com termos informais. Eu tenho que escrever com termos formais. Por exemplo, curso de nutrição.
Ele vai precisar de relatórios formais, tá? Ele dá um exemplo aqui, olha. Primeiro vi a moto, depois o ônibus, né? Aqui ele dá um exemplo de tempo, tá? Nós temos advérbios também, advérbio de tempo, advérbio de lugar, né? E depois a professora vai dar alguns exemplos para vocês. Nas próximas aulas a gente vai trabalhando mais a gramática por si só, tá? Embora tenha estudado muito, não passou, tá? É um outro conectivo, tá? Tudo isso são conectivos que são utilizados para quê? Para que meu texto seja coeso, tá bom, pessoal? Então, de novo, pessoal, vamos retomar aqui para a gente entrar agora nos traços extralinguísticos. Coesão, coerência. Coerência é a lógica, o sentido do meu texto, a ideia. Coesão, a parte gramatical do meu texto. Tá certo? Eu preciso utilizar corretamente todos os meus conectivos para que eles tenham, para que o meu texto seja coeso e coerente. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui ao nosso slide, pessoal. E é como a professora falou, né? Agora a gente vai estudar sobre fatores extralinguísticos que não são tão mais importantes quanto a coesão e coerência, que elas estão introduzidas no nosso texto. O nosso texto, pessoal, ele é tão complexo que, para ele fazer sentido, para ele ter uma coesão e coerência, ele precisa desses fatores linguísticos também. Tá? Bom, pessoal, nesse slide, ele vai falar sobre a intertextualidade, tá? Esse elemento aqui, ele é muito presente aonde? Na interpretação de um texto, tá? Então, eu dependo desse conectivo, tá? Por quê? Porque cada texto, ele constrói-se não isoladamente. Como, por exemplo, lembra aquele textinho que a professora passou lá, o primeiro exemplo, tá? Maria lavou, quando chegamos, a Maria já tinha lavado toda a roupa. Parou aí. Todos nós entendemos que quando nós chegamos, Maria já tinha lavado toda a roupa. Beleza? Ok. Só que aí o meu texto continuou. Colocou-se uma vírgula, mas, que está errado, ou seja, meu texto ele já não seria coeso, porque tem um erro aí gramatical, tá? Maria, ou seja, deu uma ideia de que ela haveria ainda mais roupas para lavar, tinha mais roupas para lavar, enfim, tá, pessoal? Então, quer dizer, esse meu texto, ele não estava nem coeso, nem coerente e com certeza tinha problemas de intertextualidade. E aí, quando ele fala assim pra gente, olha, mas, ó o mas aqui, tá vendo? Mas de concessão, de porém, tá? Em relação a outro já dito, do qual abstrai-se alguns aspectos para dar-lhes outra feição. O contexto de um texto, olha aqui, também pode ser outros textos com os quais se relacionam. Ou seja, a intertextualidade que está dentro do meu texto para compreender, para a compreensão, é um conectivo que é utilizado para a interpretação do meu texto, tá bom? Ele pode ser utilizados, ou seja, um texto, ele pode complementar o outro, tá certo? Por exemplo, se eu disser assim para vocês, ontem. Professora, ontem o quê? Agora, se eu falar assim, ontem choveu, ou choveu ontem, tá certo? Então, eu preciso de um complemento, eu preciso de algo, né? O meu contexto, ele precisa de um texto para ser completo. Tá bom, pessoal? Eu não sei se eu me fiz entender, mas se vocês tiverem dúvidas, a professora está online agora e vai responder maiores dúvidas, tá? Então, finalizando aqui, a intertextualidade é um fator importante que está dentro da minha interpretação de um texto. Beleza? É isso, tá? Quando eu falo em intencionalidade, pessoal, o meu texto ele tem que ter uma intenção, né? Eu vou usar um exemplo básico aqui. Quando, como ontem foi Dia das Mães, né? A gente fala assim, vamos usar um exemplo de mãe aqui. A pessoa fala assim, Joaquim, vai tomar banho agora. Ou seja,
esse agora tem uma intencionalidade. A forma como a pessoa se dirigiu a outra, né? Como o narrador se dirigiu ao seu ouvinte, né? A forma, a entonação, que a entonação também é um aspecto importantíssimo dentro da minha oralidade, né? Tem uma intenção. Ou seja, sempre um texto, ele vai ter a intenção. Ou seja, a intenção é óbvio que é sempre a compreensão. Só que essa compreensão, ela vai levar a uma interpretação. E a interpretação, como a professora falou na semana passada, ela vai depender de cada ouvinte. Cada um interpreta de uma maneira. Tá certo? Então, vamos lá. Refere-se ao que? Ao esforço do produtor do texto em construir uma comunicação eficiente, tá? Ou seja, a intencionalidade, qual é a função dela? É de construir uma comunicação eficiente. Se o filho ouve a mãe falando assim, por exemplo, quando a mãe fala o nome completo do filho, Joaquim Silvério dos Reis, vai tomar banho agora. Ou seja, opa, chamou pelo nome completo. Ou seja, vou apanhar. Tá certo? Então, dentro dessa comunicação, houve uma comunicação eficiente. A criança entendeu. Se eu não for tomar banho agora, a minha mãe vai me bater. Tá certo? Então, aí ele foi o quê? Capaz de satisfazer o quê? Os objetivos de ambos os interlocutores. Tá? Então, os interlocutores entenderam. O filho, com certeza, ele compreendeu o que a mãe quis dizer. Então, isso é a minha intencionalidade que, com certeza, faz parte de um texto. Tá? Então, esse é um aspecto extralinguístico. Bom, aqui nós temos a aceitabilidade. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. A professora vai sublinhar aqui para vocês. A aceitabilidade. O texto produzido, ele também deverá ser o quê? Compatível com a expectativa do receptor, tá? Ou seja, o receptor ele está esperando aquele tipo de leitura, ele está esperando aquele tipo de informação, tá? Diante do texto, o quê? Coerente, coeso, útil, relevante. Lembrando, só fazendo um adendo aí, professora, o que é relevante? Eu sempre ouço essa palavra. Importante, tá? Mediante, eu estou falando aqui, a importância do meu texto. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O contrato de cooperação estabelecido pelo produtor, ou seja, quem está produzindo o texto, e pelo receptor, permite o quê? Uma comunicação que apresente o quê? Falhas de quantidade ou de qualidade, sem que haja vazios comunicativos. E isso dá o quê? Dá porque o receptor, ele esforça-se em compreender o texto produzido. Ou seja, se o meu texto ele não é coeso, se ele não é coerente, o meu receptor ele terá dificuldades em receber essa informação. Tá bom? Então, a aceitabilidade é o quê? Nada mais é que um componente importante que ele deverá ser o quê? Compatível com a expectativa do meu receptor. Beleza? É isso aí. E mais um elemento aqui, que é a informatividade. Tá? Opa, deu uma falhadinha aqui. Beleza, pessoal? Que o quê? É na medida no qual vão ocorrendo as ocorrências de um texto, ou seja, conforme eu vou desenvolvendo o meu texto, tá? De repente, se são esperadas ou não, conhecidas ou não pelo receptor, tá? Um discurso menos previsível, né? Ele tem mais informatividade, ou seja, se o meu receptor não espera, tá? Ele não houve uma previsão do que haveria no meu texto, ele vai ter o quê? A informatividade, ou seja, terão informações que serão relevantes para o meu receptor. Tá? A sua recepção, é óbvio, ela vai ser mais trabalhosa. Por quê? Porém, mais interessante. Porque ele está sendo informado daquilo, ele está aprendendo com aquelas informações. Tá? Só que tem que tomar cuidado, porque o excesso de informatividade, ele pode ser rejeitado pelo receptor. Ou seja, aquele texto chato, né? Que tem um monte de informação, um monte de palavras, e vai falando, e você acaba confundido e não entende patavinas, tá? E ele acaba não processando.
O ideal, pessoal, é que o seu texto se mantenha o quê? Num nível mediano de informação, tá? E que ele fale informações e traga, né, informações, novidades, né, que venham ligadas ao quê? Aos dados conhecidos. Tá? Ou seja, que o meu receptor ele conheça alguns dados e ele tenha noção do que seja aquelas informações. Tá? Bom, pessoal, e aqui nós temos mais um fator extralinguístico, tá? Que nós vamos falar sobre a situação de comunicação, tá? Mais conhecido como situacionalidade, tá? Então, nós estamos falando da comunicação do texto e, obviamente, do meu contexto, tá bom? Então, eu preciso que o meu texto ele seja coeso, coerente, tá? E, com certeza, claro, né? Para o quê? Para a situação de comunicação do meu texto ser, obviamente, ela acontecer, né? Porque se uma pessoa fala um monte de coisa que você não está entendendo, compreendendo, você, como receptor, não está vendo a comunicação. A pessoa só está falando, narrando, né? Narrando, e o receptor não está recebendo essas informações, tá bom? Então, a situacionalidade, ela serve para quê? Para a comunicação do meu texto dentro do meu contexto, tá bom, pessoal? Alguns linguistas, tá? Inclusive ele fala aqui, têm se preocupado em desenvolver cada um dos fatores citados, todos esses fatores que a professora citou acima, né? Ressaltando que a importância dentro de cada um deles na construção do texto. Aqui nesse texto aqui, ele fala que é a adequação do texto em uma situação comunicativa ao contexto. Note-se que a situação orienta o sentido do discurso, tanto na produção como na interpretação. Então, de novo, pessoal, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a interpretação, tá bom? Por isso que muitas vezes, se o texto não for coeso, aparentemente menos claro, né, ele pode funcionar melhor em quê? Em determinadas situações de que o outro, né, esteja numa configuração mais completa. É importante notar que a situação comunicativa interfere na produção textual, ou seja, do meu texto, tá? Assim como este tem reflexos sobre toda a situação, já que o texto não é um simples reflexo do mundo real, tá? Por quê? Por que isso, pessoal? Porque eu tenho uma visão, vocês têm outras, né? Eu estou falando aqui, esse vídeo tá para quase 100 pessoas que vão assistir esse vídeo. Cada um vai ter uma situação diferente, vai ter uma recepção diferente, tá? Então, o mesmo objeto ele é descrito por duas pessoas diferentes, duas ou mais, né? Pois elas encaram o quê? O mundo de forma diversa. Eu encaro o mundo de uma forma e cada um de vocês encara o mundo de outras formas, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu quero que vocês se exercitem, mas hoje nós não teremos exercício, tá? Vou dar uma folguinha para vocês. Eu sei que muitos de vocês estão se adequando ainda a esse método, né, de aula à distância. Alguns estão tendo até dificuldade com relação ao acesso, né, dessa plataforma. Por isso que a professora está colocando esse vídeo, gravando esse vídeo e deixando disponível no YouTube, porque no YouTube todos podem encontrar de formas diversas, tá? Tem um fácil acesso, tá? Então, esse exercitar aqui, a professora vai deixar para a semana que vem, tá bom? Semana que vem a professora vai passar um modelo, né, voltado para a área do curso de vocês de nutrição e nós iremos produzir online, tá? E aqueles que não puderem entrar na plataforma, aí a professora vai dar outras maneiras para vocês, tá bom? E aí, então, o nosso exercício de hoje, ele vai ser aqui, nessa gravação, tá? A professora pegou aqui um texto criado por um aluno, tá? Era exatamente esse exercício que eu ia passar para vocês fazerem, mas nós faremos juntos, tá?
texto criado por um aluno, ou seja, é uma criança, tá? Então, é até simples o texto, mas eu coloquei simples para que vocês tenham noção e a ideia de como se dará essa coesão e coerência aqui no nosso texto. Olha só, vou colocar em verdinho aqui. Eu amei estar esses dias com vocês. Kleber e Daisa, ou Deisa, né? Vocês são maravilhosos. Como professores, que pena que vocês não vão ficar muito tempo com a gente, mas tem nada. Vou lembrar sempre de vocês. Muito obrigada. Vocês me ensinou muitas coisas. Esse apóstrofo aqui significa que o texto continuou, né? Tenham um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Olha, vocês perceberam que a professora teve até dificuldade em ler, porque o que acontece? Quando o texto ele não é coeso e ele não é coerente, a gente tem dificuldades na leitura, na compreensão. Na verdade, eu entendi, né, que a menina aí agradeceu aos dois professores, né, o Kleber e a Daisa. Só que eles tiveram muita... essa criança ela teve muita dificuldade na coesão, né? Por que isso, pessoal? Vamos fazer uma análise agora, tá bom? Vamos lá, análise do texto, né? Observando a produção do aluno, é possível perceber o emprego repetitivo e desnecessário do pronome você. Então, você, tá? Que poderia ser substituído por elementos anafóricos, amarrando as ideias, certo? Pronomes, por exemplo, tá? A criança poderia ter utilizado bastante vários pronomes, porque o pronome ele substitui pronomes pessoais, ele, ela, tá? Identificando e retomando os personagens envolvidos na história. A falta de sua pontuação adequada, mais uma vez, acaba comprometendo o sentido do texto. Percebemos, de uma maneira geral, que os alunos apresentam dificuldades para estabelecer em suas produções alguma forma de unidade ou relação entre elementos de seus textos. Acabam por produzir muitas frases soltas, aleatórias, né? Sem estabelecer uma relação entre enunciados citados anteriormente, tá? Além dos problemas relacionados às regras de pontuação, ortografia, concordância, tempos verbais, marcas na oralidade, uso inadequado de elementos coesivos. Lembrando, gramática é coesão, beleza? Vamos continuar então. As análises em questão nos oferece propriedade para quê, gente? Para afirmar que durante a aquisição da escrita da criança apresenta o quê? Um déficit. No que se refere o quê? A coesão e coerência, ou seja, teve falta disso, tá? Tá falando aqui, te colocou em vermelhinho, tá? Quando ele fala em apresentar esse déficit, apresenta problemas na coesão e coerência. Acabaram que, na grande maioria das vezes, apresentando, apenas materializando suas ideias de forma desordenada, ou seja, não teve uma ordem através das palavras, deixando frases soltas que não apresentam clareza e muito menos sequência de ideias. Se eu não tenho sequência de ideias, eu não tenho a coerência, tá? Diante disso, é necessário destacar o que? Olha, a importância do trabalho com a reescrita do texto dos alunos. Por isso que semana que vem nós iremos fazer algumas reescritas, tá bom, pessoal? Tanto no aspecto coesivo, como no que diz respeito à continuidade, repetição, progressão e articulação. Aqui tem um errinho da digitação. As atividades de reescrita mobilizam o quê? A criança, né, ou a pessoa, a análise e o aprimoramento de seus textos, contribuindo para o perfeito entendimento dos mecanismos de coesão e de coerência presentes nos discursos, tá? Para isso, cabe o quê? Ao professor auxiliar
auxiliá-las, né? Auxiliar os alunos, fim de que as mesmas assimilem os novos conceitos e que surjam a nova reescrita. Tá bom, pessoal? Bom, nós chegamos ao final desta aula. Eu espero que esteja bem claro, tá? Coesão gramática, coerência, relacionamento de ideias, sentido do texto, tá? O nosso vídeo de 5 minutos que nós temos aqui é do professor Noslen, né? A professora já citou, inclusive, na aula passada, para vocês tirarem possíveis dúvidas sobre coesão e coerência, tá bom? Então, a nossa aula foi sobre esses aspectos linguísticos. Espero que vocês tenham entendido. E caso surja algum tipo de dúvida, a professora está online nesse exato momento para sanar qualquer tipo de dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Beijo, pessoal!